Estamos de volta. Algumas pessoas, ao receberem o diagnóstico de uma doença em fase terminal, preferem antecipar a morte para evitar que as dores e também as sequelas se manifestem. A eutanásia não é permitida no Brasil, mas é possível diminuir o sofrimento do paciente e buscar garantir uma morte digna, um direito previsto na Constituição. Entenda. Cida teve a rotina alterada depois da morte da mãe. Eu chegava todos os dias, eu já vinha para a cozinha fazer comida, ela cuidava mais da parte de dar o banho nela, de ajeitar as coisas ali, eu mais da comida. Eu não consegui mais fazer janta desde então. A irmã mais velha também tinha um hábito que agora é uma lembrança. Era conversar com ela. Até então ela estava falando ainda. Primeira coisa que eu falava, se ela está bem? Dona Aurelina, mulher forte e independente de Várzea da Palma, norte de Minas, morreu vítima de um câncer de pulmão. Quando vem o diagnóstico, é quase inevitável pensar em tempo. Ter mais dele para fazer tudo o que falta ou encurtá-lo, antecipando o fim para não sofrer dores ou perder a autonomia. Nessa hora, será que existe o poder de escolha? O que será que pesa mais na balança? A vontade do paciente ou as leis? Esse paciente, ele não pode, de acordo com o nosso ordenamento vigente, optar pela eutanásia, quer na forma ativa, quer na forma passiva, mas ele pode optar por não se submeter à distanásia. A pessoa pode se opor a práticas distanásicas, se opor a excessos, a tratamentos desproporcionais, né? Por exemplo, ressuscitação cardiopulmonar em casos extremos, medicamentos com efeitos muito dolorosos e que tragam apenas uma pequena prolongamento de vida. O paciente pode registrar essas vontades. O documento é chamado de testamento vital. Eu entendo que o testamento vital, a diretiva antecipada de vontade hoje, possa ser efetuada tanto por meio de escritura pública, porque é uma forma de que fique registrado em cartório, é mais fácil você garantir que o documento esteja lá e chegue ao conhecimento público, mas é importante, se você o fizer, que também leve ao conhecimento dos seus entes queridos. É possível também indicar um representante, uma pessoa que possa tomar essas decisões por você quando você já não tiver condições de raciocinar, de se manifestar validamente, talvez até mesmo de se comunicar. O artigo 1º da Constituição Federal traz entre os direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana. Cida e a família desejavam um tratamento digno e descobriram que era possível através dos cuidados paliativos. O objetivo do cuidado paliativo é dar um suporte aos sintomas físicos, como dor, e outros sintomas como náusea, vômito, fadiga e perda de apetite, mas também aspectos psicossociais e até espirituais para esses pacientes, e é importante frisar que é para a família também, nesse momento de vida que todos estão passando. Preferencialmente deve ter médico, enfermeiro, assistente social, a equipe multidisciplinar de uma forma geral da assistência à saúde e um capelão, porque, como eu disse, a gente vai atuar nos aspectos físicos, psicossociais e espirituais. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 34 instituições hospitalares espalhadas por todo o estado prestam cuidados paliativos. No entanto, este serviço ainda precisa ser mais divulgado. A revista The Economist elaborou um ranking de qualidade de morte, que avalia a estrutura local dos cuidados paliativos. O Brasil ocupa apenas uma posição mediana nessa lista. O país ainda pode melhorar, mas enfrenta desafios como a falta de uma política que integre os cuidados paliativos ao sistema de saúde, o número limitado de profissionais treinados e a dificuldade em conseguir obter medicamentos adequados fora dos grandes centros urbanos. Ou seja, os pacientes que conseguem realizar o tratamento nas capitais podem obter uma vantagem. Dona Aurelina recebeu atendimento de profissionais diversos. E a família, além do apoio psicológico, recebeu até orientações de ordem econômica. No meio de tudo isso, a despesa aumentou porque o equipamento do oxigênio consome muita energia. A minha conta de luz pulou para quase R$800. O próprio médico falou assim, orientou a gente que a gente tinha direito a um desconto e
passou toda uma orientação, um laudo, que a gente vai no CRAS, né, que é um órgão da prefeitura, depois a gente vai na CEMIG para a gente conseguir a redução da conta de energia e conseguir também a prioridade no caso de religamento de luz, caso haja falta de energia. Informações como essa passam despercebidas porque o costume entre os brasileiros é não falar sobre assuntos que envolvam doenças ou o fim da vida. O desejo de prolongar a vida a qualquer custo, mesmo que o paciente não queira isso, pode ser até pior. Quando eu submeto o paciente a tratamentos desproporcionais, a tratamentos que não lhe trazem benefícios proporcionais aos malefícios, eu estou tratando, de certa forma, o paciente como coisa, como objeto, ou de um desejo de que sua vida não seja abreviada, ou de uma negativa da finitude da vida humana. O conselho do médico é quebrar o silêncio. Então a gente quebrar isso, fazer com que a vida siga. E é o momento talvez o mais rico da vida, da relação que existe ali, né? É a hora que ganhar na Mega Sena não é mais importante, né? Trocar o carro não é mais importante, resolver é sim estar junto, né? São as questões que a gente sabe que são importantes e fica adiando, né? Tratar o assunto com verdade ajudou a família da Cida a aceitar o que estava por vir. O médico, ele sentou com a gente e falou assim, a dona Aurelina está partindo. E nós ficamos um momento de silêncio, porque é um soco no estômago pra gente, mas assim, a gente estava com ela ali e ela estava partindo em paz. Eles tinham falado poucos dias antes pra gente que ela não ia ter aquele momento difícil da morte, né? Hoje, mesmo que no quarto da mãe tenham ficado só as lembranças, Cida é só elogios à equipe. Eu agradeço muito a equipe, as orientações que foi nos passado, o apoio que foi nos passado, né? É igual eu tô te falando, foi uma luta, foi um ano de muita luta pra gente, né? Para você entender tudo, aceitar, né? O processo de aceitação, né? É muito doído, né? Eu vejo que a gente realmente encerrou um ciclo, foi duro, difícil, mas a gente encerrou bem encerrado. E foi com essa dignidade que ela partiu. A seguir, Polícia Militar apreende drogas, munições e R$16 mil em Francisco Sá.